ficou melhor até que o primeiro. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Recebi hoje o segundo número da revista mensal do Fantasma pela Mitos. Esse número teve um atraso em grande parte por causa de uma greve dos Correios nesse meio tempo. A Mitos entrou em contato com os leitores, avisou que a greve ia dar uma atrapalhada e hoje finalmente chegou aqui esse exemplar. Primeiro a gente tem que parabenizar a Mitos pela transparência e pelo carinho que ela tem ao ouvir o seu público consumidor. Se vocês lembram bem, quando saiu o número 1, nós fizemos uma série de observações, não apenas eu aqui no canal, mas outros fãs, outros leitores entraram em contato com a Mitos, comentaram, né, da ausência do número na capa, da ausência no número das páginas, né? E a Mitos ouve o seu público. E essa edição aqui, eles pegaram todos os probleminhas da primeira e consertaram. Não apenas temos o número na capa, como também temos os números de página e ainda também temos aqui, logo na abertura, logo na contracapa, nós temos uma coisa diferente da primeira edição, que é o nome dos roteiristas e artistas de cada uma das histórias. Então, parabéns aí a Mitos, e é muito bacana saber que a gente tem uma editora que ouve o público, que está atenta aos pedidos dos seus leitores. Isso é muito legal porque a gente percebe que há um cuidado com o material que está sendo entregue. Nessa edição aqui nós temos duas aventuras, assim como na primeira, sendo que as duas aventuras são independentes, não são uma continuação como foi no primeiro número. Particularmente eu achei que isso funcionou muito bem, as duas histórias são muito bacanas. A primeira história, Bilhete para a Liberdade, tem roteiro de Klaes Reimert e arte de Henrik Jonsson. Klaes Reimert é um dos melhores roteiristas do Fantasma na Egmont, é um dos que escreve as melhores histórias, né? E eu achei muito interessante isso daqui porque ele parte da ideia de que militares do regime de Ródia é um país vizinho a Bangala que sempre teve problemas com a manutenção do Estado Democrático. Está sempre sendo retratado como governado por ditadores. E nas histórias da Egmont, nós temos Ródia tendo sofrido um regime de apartheid tão cruel quanto aquele que houve na África do Sul. E alguns ex-militares rodianos estão usando passaportes bangalenses falsos para poder evadir-se do continente. E é muito interessante que o Fantasma vai auxiliar uma jovem advogada a tentar capturar um grupo desses rodianos. E ela, coitada, ela entra nisso meio que por acaso, porque na verdade ela estava procurando o fantasma na selva, representando o último desejo de um milionário moribundo e queria deixar todos os seus bens para o espírito que anda e o havia salvo 70 anos antes. É uma história muito interessante porque trabalha com a noção do legado, afinal 70 anos antes não haveria de ser o 21º Fantasma. A arte do Henrik Jonsson, confesso que eu achei ela meio estranha em alguns momentos. Os sorrisos, as expressões são meio exageradas, mas tem umas cenas assim muito bacanas. Tem uma cena que se passa num parque de diversões, quando eu olhei o Fantasma em seu uniforme heróico andando no meio de um monte de gente, e aí dois garotinhos chamam: tio, sua roupa, você é um dos atores do show, e ele confirma, ele diz que é o homem forte de um dos espetáculos. E é bacana porque ele diz, né, uma coisa boa sobre esse lugar é que meu uniforme não causa estranheza. Isso me lembrou uma cena da história O Longo Dia das Bruxas, é uma história do Batman que eu não me lembro de que ano ela é, e em que o Batman anda pelas ruas de Gotham no Halloween, porque nesse dia ele pode se misturar com as pessoas. Eu achei muito interessante isso. Inclusive o Fantasma aqui, ele é atacado por um palhaço, né? Altas referências. A história é muito bacana, né? Aquela história de aventura mesmo, e o Fantasma demonstra toda a sua capacidade de luta, de combate.
A segunda história, confesso que me agradou ainda mais. A Marca de Caim, escrita por Philip Madden, com arte de Rafael Ruiz Guillett. É uma história de 2015, onde nós vemos o fantasma lidando com uma pequena disputa familiar por uma herança entre dois irmãos que sempre tiveram lá as suas desavenças, e nessa história eles têm que dividir a fazenda que o pai deixou para eles. E é muito interessante porque o irmão, né, Jack e Julia, o irmão Jack, ele tá voltando dos Estados Unidos no início da história, onde ele passou um período estudando, e a surpresa que a gente tem é quando a gente percebe que ele tem a marca da caveira no rosto. Mais adiante a gente descobre que no passado o fantasma já o enfrentou quando ele se envolveu com tráfico de drogas junto com os amigos. Um negócio assim muito interessante, porque nós vemos o retorno de um antigo sócio, ele também marcado. Nós vemos o medo que o fantasma causa nas pessoas, e isso eu acho bacana, porque eu acho que essa história mostra muito bem o que é o fantasma. O fantasma é um símbolo da justiça e ele serve para dar medo nos marginais. O momento que ele fala, que o Jack fala que é melhor não ter o fantasma como inimigo, é muito interessante. E o desfecho da história para mim foi uma surpresa, sabe? Assim, a gente não espera que seja isso que vai acontecer. E a arte aqui do Rafael Ruiz Guillett, nossa, é linda. O fantasma tem uma aparência ao mesmo tempo poderosa e uma aparência muito limpa, né? As cenas de ação, as cenas de luta são muito bonitas. A colorização dessas revistas está realmente muito bacana, uma edição bonita demais. O momento em que o fantasma enfrenta lá um dos líderes dos bandidos, que já era um homem marcado antes, e ele acaba terminando a história com duas marcas da caveira. Muito bacana mesmo essa história. E a edição termina com um texto do Thiago Gardinali falando sobre como ele teve o primeiro contato com o fantasma. Acredito que essa revista vai agradar tanto aos fãs mais antigos quanto aos fãs novos, aos novos leitores. Quando a gente coloca as duas revistas lado a lado, é bacana notar que enquanto no primeiro número eles optaram por uma capa brasileira, uma capa própria, no segundo número eles usaram uma das capas originais na capa, né? E na contracapa eles puseram a capa original da outra história. Então ficou um trabalho realmente muito bacana. Não tenho nada contra essa capa aqui, muito pelo contrário, ela ficou lindona. Mas eu achei muito legal eles terem utilizado as capas originais também na capa aqui dessa segunda edição. Um comentário geral é que, seguindo a linha que já é típica da Egmont, do Tim Fantôme, essas histórias têm uma pegada mais adulta, uma pegada mais de ação. Elas são mais quadrinhos na acepção da palavra. É uma edição realmente muito legal, e eu vou dar uma sugestão para você, se você ainda não leu. Experimente ler ouvindo a trilha sonora de alguma animação ou de algum filme que você goste. Eu li essa daqui ouvindo a trilha sonora da animação The Dark Knight Returns, e olha, gente, o efeito foi maravilhoso, foi muito legal mesmo. E é isso. E você já leu essa revista? Gostou? Gostaria de deixar sua opinião? Bota aqui nos comentários pra gente saber. Se você quiser adquirir essa revista, faça isso pelo link do Fantasma Brasil, que está aqui na descrição do vídeo, e assim você vai estar ajudando o nosso canal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Ok? Vejo você por aí, hein?